E olha, para falar mais sobre a ressocialização de detentos e também o sistema prisional brasileiro, eu recebo aqui na bancada do Jornal da Justiça o advogado Ricardo Vasconcelos. Obrigada pela sua presença aqui com a gente. Bom, começo perguntando se o preso que trabalha, o que eu acho que todo mundo acredita, ele tem mais chance de ressocialização. Boa tarde a todos. Tudo bem? Realmente o preso que trabalha, ele tem muito mais chance de ressocialização, porque na verdade o que gera um conflito e uma certa revolta, inclusive, dentro dos presídios, é a ociosidade, aquela superlotação de pessoas que nada fazem ali, além de banho de sol e outras coisas mais, que não levam realmente à ressocialização. O que leva à ressocialização é, por exemplo, como projetos que tem aqui, inclusive na Papuda, quando eu fui presidente da Comissão Penal de Direitos Humanos, isso, né? Aqui em Brasília. Isso, aqui em Brasília. Uhum. Eu verifiquei aqui que você tem um contingente de mais de 3 mil livros para os presos que estejam em regimes melhores, certo? O semiaberto e também aqueles presos que também possam acessar esse programa, e aqueles que estão estudando, eles têm acesso à literatura, de qualquer seja que for, não só a ressocialização pelo estudo é importantíssima, como pelo trabalho. O preso também pode ser colocado para fazer trabalhos, sejam externos, monitorados, ou seja também trabalhos habituais de artesanato e aqueles que mostram certa aptidão para vários serviços que podem ser executados, tanto dentro dos presídios, como fora, em estradas e também limpezas de vias públicas e tudo mais. Eu acho importante a gente falar um pouquinho sobre os tipos de trabalhos que podem ser desenvolvidos pelos presos, né? Até para a sociedade, como a gente viu na reportagem, poder recebê-los com um pouco mais de acolhida, de atenção. O senhor falou em artesanato, serviços de limpeza. Isso é importante, né? E a comunidade também precisa. É preciso haver essa troca com os governos locais também? Sim, é preciso porque, na verdade, o que ocorre, o sistema carcerário ele está muito defasado financeiramente. Realmente nós temos legislações muito avançadas nesse sentido, para a melhoria do preso. A Constituição Federal, no artigo 5º do inciso 35 até os 50, ele diz sobre as prisões, sobre não haver pena de banimento, sobre a possibilidade de as pessoas ter dignidade humana nas cadeias, mas isso é uma legislação bonita, certo? É bonita, mas na prática mas não funciona. prática ela não funciona por falta de financiamento. Realmente há necessidade que o governo federal e os governos locais também empenhem valores aonde o povo realmente necessita. Nas cadeias há necessidade de melhoria desses sistemas. Estou falando de um programa modelo que tem aqui no Distrito Federal, que teria que ser implementado em todo o país, que é importante a leitura. A leitura faz a conscientização e a educação. Isso afasta a criminalidade. Então, de forma geral, os presídios brasileiros não oferecem condições para que esses presos sejam ressocializados? Não, de maneira nenhuma. Na verdade, nós temos legislações até bem recentes, a Lei 13.167 de 2015, ela diz que os presos têm que ser separados pelos tipos de delitos que sejam cometidos, sejam os presos provisórios, sejam os presos definitivos, certo? Pelo tipo, para buscar a sua ressocialização, mas no Brasil isso é impossível. Ainda não funciona como deveria, Você pega uma cela que deveria ter 15 presos, você tem uma população de 60 pessoas ali dentro. Então, como que eu vou separar pelo tipo e o delito e a gravidade? Então, é uma legislação muito bonita, mas que, na verdade, o governo não aplica. O governo tem que aplicar as melhorias. E não pode esquecer dos presidiários. Na época, principalmente de eleições, eu não vi ninguém falando sobre presídio. Tá certo, doutor Ricardo. Eu vou te interromper. A gente volta a falar sobre esse assunto no próximo bloco. Pode ser? Se eu continuo aqui com a gente. Claro.
E continua aqui comigo na bancada do Jornal da Justiça o advogado Ricardo Vasconcelos. A gente está falando sobre a ressocialização de detentos e o sistema prisional brasileiro. Doutor Ricardo, a gente então fala mais um pouquinho sobre... Existe uma política pública eficaz para a ressocialização de presos aqui no Brasil? É possível falar nesse sistema ideal? Olha, na verdade, há uma busca pela melhoria do sistema carcerário, né? O que passa não apenas pelo financiamento, né? Melhoria no orçamento para o sistema prisional, mas também pelo aumento à educação, principalmente agora nós temos a legislação permitindo que os estudos sejam dias remidos também. Como 3 dias de trabalho também se ganha um dia, os estudos também ganham um dia de trabalho agora, né? A busca por melhorias, tanto na educação quanto na prevenção, nós temos órgãos muito importantes. Eu fui conselheiro do Conselho de Política de Drogas, né, no CONEM do Distrito Federal, e ali se busca também uma reabilitação. A maioria, nós sabemos que a população carcerária aqui no Distrito Federal, por exemplo, ela chega a quase 80% de tráfico de drogas. Portanto, esses órgãos como o CONEM têm um trabalho importantíssimo que aquele que deixou o sistema não retorne através da ressocialização e a busca pelo amor mesmo, né? É dar amor e dar uma condição de trabalho para essa pessoa que ela não volta a cometer delitos. É justamente sobre isso que eu queria perguntar agora para o senhor. Se o bom comportamento do preso durante esse cumprimento da pena significa, existe alguma relação de que ele vai ter mais chances de não voltar à criminalidade? Existe essa relação? Sim, existe essa relação e o que tem que se buscar é exatamente a prevenção. Não é apenas o combate ao crime que vai deixar de ser criminosos. Nós temos que prevenir, tem que se investir em educação, tem que se investir na prevenção, principalmente nas clínicas que existem de prevenção de usuários de drogas, porque esses são realmente, infelizmente, os que estão encarcerados e que cometem a maioria dos delitos, né? Nós temos que investir muito em educação. A educação é o melhor sistema e, claro, se está lá dentro, tem que se colocar por trabalhos dignos a esses cidadãos que estão encarcerados, né? Através também valorizando a habilidade deles, artesanal que seja, e também, né, nas situações do uso dos estados para a utilização dos presidiários. E como é que está o Brasil nesse ranking aí de reincidência em relação a outros países? Olha, infelizmente, o Brasil é o 4º país com maior população carcerária do mundo. Ele perde apenas para os Estados Unidos, que tem 2.200.000 presos, a China 1.600.000, a Rússia 680.000 e o Brasil vem em quarto, 615.000. Só que se você comparar o tamanho desses países, esses países são muito maiores que o Brasil. Ou seja, um péssimo sinal. Sim, o Brasil, ele tem, infelizmente, uma taxa de 60% de reincidência no caso. E a maioria é em tráfico de drogas. Tá certo, doutor. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, viu? Obrigado. Boa noite. Boa noite.